Olá pessoal, mais um vídeo de Alexandre do canal Livre Pensador. Passei alguns dias aí sem fazer vídeo devido à correria, e hoje eu resolvi fazer mais um vídeo para colocar em atividade, o canal. E a gente tem muitos assuntos, no caso, para conversar, mas tem uns que inspiram mais, do que outro, Essa semana mesmo ouvindo um vídeo de uma parceira da Descrença, ela dizendo que os vídeos de ateu estão sumindo no YouTube. E está vendo pouco ateu falando a respeito da descrença, É porque a pessoa começa até com entusiasmo, muito entusiasmo e tal. E depois ele também amortece. Mas não deixou de defender as suas teses, não deixou de ser uma oposição, continua sendo uma oposição, mas porém sem expressão, Sem expressão. Mas a descrença continua, Eu estou lendo, comprei esse livro já há muito tempo, indicado pelo professor Eustáquio Presler, um leitor, um homem de bastante conhecimento, Eu também gosto de ler um pouco, E aí vi esse livro aqui, Cérebro e Crença, do psicólogo Michel Sermer. E aqui ele fala da crença, que o cérebro é um criador de crença. As crenças, elas surgem no cérebro. E aqui ele vai falando de experiência de algumas pessoas que teve experiência que foi causada no cérebro dele, os acontecimentos, visões, alucinações de vozes, e que não é nada de voz de fora do homem. Isso surge dentro do cérebro da pessoa, ele explicando, E aí ele vai mostrando aqui que o cérebro é que cria as crenças. A crença, ela nasce no cérebro da pessoa. E depois vem as argumentações para defender as crenças. Crenças religiosas, crenças políticas. A crença política, direita, esquerda, democracia ou outros regimes de governo, aristocracia. E então, tudo isso surge no cérebro da pessoa. E a pessoa acredita, Essas crenças também tem crenças reais e crenças irreais, crenças concretas e crenças abstratas, Então ele fala aqui que o cérebro é o criador de crença e quando surge uma crença, a pessoa acredita, E aí ele começa a defender a sua crença. Aqui ele coloca de fantasma a deuses, a política e as conspirações, como o nosso cérebro constrói nossas crenças e as transforma em verdade. E aqui nesse livro também ele fala um pouco do abandono da crença, Da crença que ele tinha em Jesus. Que ele se tornou um cristão
um cristão, e ele era um camarada muito dedicado às doutrinas do cristianismo, né? Do cristianismo. E ele era chamado o martelador da Bíblia e queria catequizar as pessoas e tal. E aí quando ele foi para a faculdade, a coisa foi mudando. Quando ele estudou a questão da biologia, as coisas foram mudando. E chegou um determinado fim que ele analisou. Ele analisou baseado numa explicação que ele disse que teve de uma pessoa, de um professor. Aí ele veio caiu em si, né? Ele caiu em si e falou, mas será que eu estou sendo tão ingênuo assim? Né? De que as outras religiões, eu acredito que foi fundada pelo homem, né? Ele diz assim, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Também fiz um curso de antropologia cultural com a viajada e com cosmopolítica Marlene Dworkin e Rios. Suas aulas e seus livros sobre suas experiências na América do Sul com xamãs que usavam alucinógenos e as várias doutrinas animistas, espíritos, fantasmas e deuses, me fizeram perceber como minha visão de mundo era insular e como eu era ingênuo ao presumir que minhas crenças cristãs se fundavam na única religião verdadeira, enquanto todas as outras eram determinadas culturalmente. Aí ele vai cair em si, né? Quando ele ouviu essa mulher dizer assim que as crenças, que a cultura, né? Em que a pessoa nasce, é que determina a religião que ele vai pertencer e a que Deus adorar. E que a antropologia ensina que as religiões, os deuses, é criado pelos homens, e não o contrário. E que as religiões, né, pagãs, como eles chamam, né, religiões humanas, criadas pelo ser humano. Não tem nada a ver de ser superior, né, que foi revelação, nada disso. Então ele caiu em cima, por que eu estou sendo tão ingênuo em pensar que só a minha religião é a única verdadeira, que não foi criada pelo homem, que é uma religião revelada por um ser superior. Se as outras tudo é humana, por que a minha não é? Aí ele caiu na real e abandonou, né? Abandonou a Bíblia, tirou um símbolo que ele tinha aqui no pescoço, uma voltazinha que ele tinha no pescoço, um colar que ele tinha no pescoço, com o símbolo do cristianismo, que era um peixe, e dali para lá ele largou de banda, largou de lado a doutrina cristã, né? A doutrina cristã. E aí, nesse mesmo livro aqui, ele fala sobre, depois que ele abandonou o cristianismo, ele ficou sem regra? Ele ficou sem regra? Ele ficou sem uma moral? Ele se tornou um homem imoral? Um homem perverso? Um desrespeitador de direitos? Não, ele diz assim: o princípio de valores éticos, ele fala aqui. Se descobrir que estou errado e que Deus existe, e que é um Deus judaico, cristão, mais preocupado com a crença do que com o comportamento, então seria melhor não passar a eternidade com ele e eu iria alegremente para outro lugar, onde suspeito que estaria a maioria de minha família, de meus amigos e colegas, já que partilhamos os mesmos valores éticos.
Então ele falou, se ele descobre, né, que Deus existe, se descobrir que eu estou errado e que Deus existe, que é um Deus judaico-cristão, mais preocupado com a crença do que com o comportamento, ele disse que não preferia ficar perto desse Deus também. Se por acaso, né, existisse que ele estava errado e que existe um Deus, e o Deus era o Deus judaico-cristão, que estava mais preocupado com a crença do que com o comportamento das pessoas. E é o que a gente vê aí, né? Os cristãos, os teológicos, os criacionistas, eles se preocupam muito com a crença, se preocupam muito com a pessoa em acreditar e não está preocupado com o comportamento das pessoas. Né? E ele aqui fala, se esse Deus, se eu descobrir que é esse Deus judaico-cristão que se preocupa mais com a crença e acreditar nele e não está nem aí com o comportamento, com a maneira de vida das pessoas, eu não quero esse Deus. Eu não quero me associar a esse Deus. E nem os adeptos desse Deus, ele disse, né? Prefiro eu ficar com os meus companheiros, parentes e amigos que compartilham da mesma fé que eu tenho e que defende os mesmos princípios que eu defendo, defende os mesmos valores que eu defendo. Então, não é porque ele largou de acreditar que ele não tem valores, né? Coisas que ele valoriza, maneiras de viver que valoriza. Ele tem valores. E aí ele vem aqui dizendo mais. Existe ou não Deus? Porém, os princípios em que acredito e segundo os quais tento viver se impõem por si sós. O que eu defendo se impõe por si sós, não é por causa de Deus. Em filosofia, isso é conhecido como dilema de Eutífrone, apresentado há 2.500 anos pelo filósofo grego Platão, em seu diálogo Eutífrono. Sócrates, protagonista de Platão, pergunta ao jovem Eutífrone: o piedoso ou santo é amado pelos deuses porque é santo? Ou é santo porque é amado pelos deuses? Ou seja, consideramos algumas ações boas e piedosas porque os deuses amam essas ações? Ou os deuses amam essas ações porque elas são inerentemente boas e piedosas? Esse dilema persiste hoje no monoteísmo da mesma forma que existia no politeísmo dos antigos gregos. Deus aceita os princípios morais que ocorrem naturalmente, independentemente dele, porque são corretos, santos, ou esses princípios morais são corretos porque Deus diz que assim eles são. Se os princípios morais têm valor apenas porque acreditamos que Deus os criou, então qual seria o seu valor se Deus não existisse? O princípio da verdade e da honestidade nas interações humanas, por exemplo, é o fundamento da confiança e absolutamente essencial nas relações humanas. Isto é verdade mesmo que não exista uma fonte fora do mundo que valide esses princípios. Precisamos realmente que Deus nos diga que matar é errado? Quebrar a promessa é imoral porque destrói a confiança entre as pessoas ou porque o Criador do Universo diz que é imoral? A maioria dos princípios que adotei ao longo de minha jornada de crença, inclusive minha atitude política, econômica e social, é compartilhada por meus amigos, colegas teístas e conservadores e, portanto, não se enquadra nos rótulos tradicionais de liberais ou conservadores. É dessa parte da minha jornada de crença que trataremos agora. Ele vai dizer depois. Mas voltando aqui
Ele fala que os princípios que eles defendem, como diz lá os gregos, né, não é porque os deuses dizem que é bom. É porque em si mesmo é bom. Então, o que ele defende, e o que nós também defendemos, hoje como uma maneira de vida, de viver, de abster de matar, de roubar, não é porque Deus diz que não deve fazer isso. Porque nós acreditamos que não existe nenhum Deus. Né? Nenhum Deus. E não temos mais essa crença em Deus, mas não abandonamos aquilo que nós achamos que é certo. Mentir vem inveteradamente, quanto mais mente, a pessoa perde a confiança, deixa de ser acreditada. E nós temos que valorizar a nossa reputação. Né? Você tem a reputação, aquilo é um mentiroso quanto mais, não acredito naquele homem. Né? Uma pessoa que não tem palavra, não tem confiança, não é bom. Então você tem que zelar pela sua reputação. Não por causa de nenhum Deus, mas por causa de você mesmo, para o seu benefício. Está entendendo? Então não matar, por que não devemos matar? Porque a pessoa tem direito de viver, é um direito natural dele viver, e a gente não pode violar esse direito. É um crime você violar o direito da pessoa viver, impedir a pessoa de viver, tirando a própria vida da pessoa. Então, ele aqui faz um apanhado, né? Faz um apanhado sincero de que não dependemos de nenhum Deus, de nenhum ser sobrenatural para viver uma vida ética, uma vida moral e ter os nossos valores. Cada um de nós, cada indivíduo que é livre, ele tem os seus valores e ele faz julgamento de valores. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se em meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite e passe bem.